O que projetar para esse clássico de amanhã, meu parceiro Vitão? Vamos começar sobre essa série histórica que você acabou de citar, porque deixa muito claro a diferença gritante entre os times nos últimos anos, né? Primeiro, pontuar que nós tivemos poucos jogos porque o Vasco ficou 2 anos na Série B. Então só aí são 4 jogos a menos, né? Isso, a gente teve basicamente Campeonato Carioca, né? Foram 3 anos seguidos só com o Campeonato Carioca e agora, finalmente, nesse terceiro ano que a gente vai voltar a ter um jogo entre eles pelo Campeonato Brasileiro. Segundo, Fluminense e Vasco estão em momentos completamente distintos. O Fluminense é um time pronto, montado para ser campeão ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil, ou do Campeonato Brasileiro essa temporada. Objetivos totalmente distintos. O Vasco é um time em formação e tem como grande objetivo nesse ano não cair. Terminar no G16. Isso. Esse é o objetivo do Vasco nessa temporada. G16 é o que importa. Se a gente analisar o começo até aqui do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem um ótimo início e ele abre mão daquele jogo contra o Fortaleza. Nada me tira da cabeça que o Fluminense abriu mão daquele jogo. 7 titulares não atuaram no primeiro tempo contra o Fortaleza, que é um excelente time. Vimos ontem o Fortaleza passar o carro, tudo bem, Estudiantes de Mérida, não é um grandíssimo time. Esse time é de Mérida. De Mérida, na Venezuela. Isso. Mas assim... É um time de Mérida. Fortaleza hoje, você coloca o Fluminense num patamar, o Palmeiras em outro. Quem pratica o melhor futebol do Brasil, tirando esses 2 times, é o Fortaleza. E aí você poupa 7 jogadores de uma vez num jogo contra um time tão forte como é o caso do Fortaleza, você vai ser penalizado. E o placar foi até baixo diante da produção ofensiva. Se não fosse o Fábio, o Fortaleza teria vencido até por mais. Mas foi um jogo muito específico, né? Um ponto fora da curva da temporada até aqui do Fluminense. Nenhum time sem 7 titulares vai render o que rende completinho. O Fluminense focou no jogo contra o River Plate, abriu mão do jogo do Campeonato Brasileiro. Não seria a minha atitude, mas eu vou confiar no planejamento do Fernando Diniz. No caso do Vasco, o Vasco vem de uma derrota inesperada pro Bahia. Mas a gente tem que entender também que a tabela foi muito cruel, né? O Vasco pega nos 4 primeiros jogos, tirando esse jogo contra o Bahia que perdeu, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. Atlético Mineiro e Palmeiras, 2 dos maiores orçamentos do futebol brasileiro. E Fluminense, o melhor futebol do Brasil. Então uma tabela muito cruel, né? O Vasco deu muito azar nesse sorteio, nessa montagem da tabela. Só que o Vasco sobreviveu, né? Fez 4 pontos. Muito se imaginava que o Vasco faria 4 pontos. Um empate contra o Atlético Mineiro ou Palmeiras. Teria vencido. E uma vitória contra o Bahia. O Bahia perdido pro Palmeiras. Acabou perdendo um jogo que não imaginávamos que perderia, mas compensou, entre aspas, no jogo contra o Galo. Então, acho que os 2 times estão dentro da expectativa até aqui, dentro do Campeonato Brasileiro. O Fluminense poderia ter 9 pontos, ou pelo menos 7, se tivesse levado a sério o jogo contra o Fortaleza. Não levou. Tem 2 vitórias conquistadas até com certa tranquilidade. Teve um pouquinho de dificuldade contra o América Mineiro no primeiro tempo, mas depois passou o carro, venceu fácil. E contra o Atlético Paranaense foi uma vitória natural, né? O Fluminense nem se esforçou tanto, foi construindo de acordo com a capacidade que tem de construir. Pra amanhã. Mas volto a dizer, só pra fechar esse raciocínio, o Fluminense é um candidato ao título, o Vasco precisa terminar no G16. Então são 2 times em momentos diferentes, com times completamente diferentes. O Fluminense é muito melhor hoje que o Vasco. E qualquer resultado que não seja uma vitória do Fluminense vai contrariar as expectativas. Que os iguala? O fato de ser um clássico. Então. Mas nem isso tá igualando ultimamente, haja vista esse retrospecto. Como é um clássico? Sim. Em tese, muita coisa muda no emocional do jogo. Isso é verdade. Mas futebolisticamente falando, não há comparação entre o futebol praticado pelo Fluminense e o futebol praticado pelo Vasco. Por isso a tendência é que o Fluminense tenha um favoritismo até largo para esse clássico de amanhã. Vamos pro cara a cara. O mais fácil dos últimos anos. Fábio ou Léo Jardim? Fábio. Samuel Xavier ou Mita Rodrigues? Samuel Xavier. Nino versus Bambu? Nino. Felipe Melo versus Léo? Esse vai dar polêmica, mas eu vou de Léo. Eu vou de Léo também. Marcelo ou Lucas Piton? Pelo amor de Deus, Marcelo. André ou Rodrigo? Pode passar também, esse é favas contadas, André. Alexander, e aí, ou Jair ou Andrei? Andrei. E olha só. Alexander ou Andrei? Olha Andrei. só. Não, o Andrei é melhor, mas o Alexander tá jogando mais. Eu vou no Andrei. Se for por qualidade, quem é melhor é o Andrei. Verdade, mas o Alexander se for por futebol desempenhado na temporada, é o Alexander. Aí, Ganso ou Jair, né? Hoje. Ganso, aí não tem nem comparação. Na frente, Lima ou Peck?
Peck. Ou Alex Teixeira? Peck? Lima ou Peck? Gabriel Peck. Com a saída do Keno, o Arias pode ir pro lado esquerdo e o Lima fica do lado direito, né? Sendo assim, é Lima contra Peck. E aí a disputa é boa. Arias ou Alex Teixeira? Não é disputa, não tem disputa isso aí. Não tem disputa? O Arias é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada. Eu concordo, mas a disputa é legal. O Alex Teixeira tá jogando bem, cara. O Alex Teixeira tá jogando bem, mas o Arias tá numa outra prateleira nesse momento. Cano ou Pedro Raul? Pelo amor de Deus, Cano, óbvio. Pode passar fácil essa. Vocês criaram uma narrativa que eu não gosto do Cano, narrativa mentirosa. Criada por vocês, apresentadores. Eu nunca fiz isso aqui. Eu nunca endossei essa discussão nesse programa, não. Diniz ou Barbieri? Fernando Diniz. Eu falei que ia ser o mais fácil dos últimos anos. Você botou quem ganhando aí? O Alexander ou o Andrei? Eu botei o Andrei porque eu votei no Andrei, mas você votou no Alexander. Eu voto no Alexander pelo momento, tá? Eu acho até que o Andrei tem mais potencial que o Alexander. Mas o Andrei não tá desempenhando o futebol que a gente sabe que ele é capaz. 10-2, então. Léo ganhou do Felipe Melo e o Peck ganhou do Lima, porque o Lima também nem tá, enfim. Seria o Keno, aí inverteria. Seria Arias contra Peck, o Arias ganharia do Peck e o Keno provavelmente perderia do Alex Teixeira. Discutam aí nos comentários, rapaziada.